E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Tranquilo? Beleza. Então hoje a gente vai estar falando de um clássico nacional aí, dos anos 70, Maverick, carrão da Ford, né? Que veio para concorrer com o Opala aqui, né? Vamos falar um pouquinho dele. Só que dessa vez eu não vou estar falando através de revista nenhuma minha. Vou estar fazendo a minha colinha direto na internet. E para isso eu vou usar as informações aqui do excelente página aqui, Maverick 73, né? Eu acredito que deve ser de gente fã, né, do Maverick, né, que criou essa página aí. Muito interessante a história dele, né, do Maverick, no caso, né, que foi criado em 1969, lançado nos Estados Unidos em 69, né, para combater os carros que estavam vindo de fora, né, sobretudo o Fusca, né, que já estava vendendo na ocasião aí quase 500 mil de automóveis por ano, né, nos Estados Unidos, né. Então, os Estados Unidos tinham que, as indústrias de lá tinham que contra-atacar de alguma forma, né? E a Ford se valeu do Maverick, né? Que era conhecido lá como anti-Fusca, né? Para poder estar trabalhando nesse sentido aí, né? De botar a marca da americana em evidência, né? Não deixar o invasor alemão em própria terra americana ter triunfo, né? Então o Maverick veio nesse sentido, né? Veio com motor de 6 cilindros, né? Lá nos Estados Unidos, né? Era um carro intermediário, né? Logo abaixo do Mustang. E veio para entrar nesse nicho aí, né? Um valor bem convidativo na época, no lançamento dele. Se não me engano, era US$ 1.995 que foi lançado, né? Comercializado, né? Então vamos falar mais dessa história aí, né? Bem, aqui na página aqui, a Ford, como eu falei para vocês, Maverick 73, né? Vamos estar falando aqui, contando a respeito da história dele, né? Desde os Estados Unidos até a chegada aqui no Brasil, né? Que foi em 1973, né? Inclusive ele tem a minha idade, né? E no ano que vem vai estar fazendo 50 anos. Então, o Ford Maverick surgiu nos Estados Unidos em 1969, concebido para combater a invasão de europeus e japoneses no mercado americano. Foi considerado anti-Fusca, com um modelo que tiraria compradores da Volkswagen, como eu já tinha falado antes, né? No período em que o carro alemão foi planejado, suas vendas cresceram. Ó, vamos ler de novo aqui. No período em que o carro alemão foi planejado, suas vendas cresciam a passos largos, com venda superior a 300 mil unidades anuais. Em 1969, chegando a quase 500 mil. Era o início da invasão de carros baratos. Então, quando o Maverick estava já na fase final de projeto dele, né, o Fusca já estava alcançando 500 mil de vendas, né? Então, um número bem impressionante, né? Então, foi nesse cenário que, 17 de abril de 69, surgiu o Ford Maverick. A receita era simples: um carro compacto de manutenção simples e barata, fácil de manobrar, com aparência inspirada no Mustang, pois a ideia era identificá-lo como um carro para a família, prático, moderno, econômico e com leve toque esportivo. Em seu primeiro ano de vendas, chegou a 579 mil unidades, quase 5 mil a mais que o Mustang em seu primeiro ano de vendas. Pô, então olha só o sucesso, né? É que a gente sempre ouve falar aí que o Mustang foi um fenômeno, né, de vendas, né? E o Maverick no primeiro ano dele foi superior até o próprio Mustang, né? Um verdadeiro sucesso da Ford lá, né? Na época, no Brasil, existiam dois modelos Ford. E claro que os modelos de sucesso, o bom e velho Corcel e o luxuoso Galaxy. Então você vê que o Maverick entra nessa, nesse espaço entre o Corcel e o Galaxy, né? Vê que é uma diferença, né? Galaxy e já salta para o Corcel, né? Então tinha essa faixa intermediária aí que o Maverick ia ocupar, né? Só que entre o popular e o luxuoso havia um espaço a ser preenchido, como eu falei. Esse espaço aparentemente estava ocupado pelo Aero Willis e Itamaraty, versão luxuosa do Aero, que já estavam ficando ultrapassados e fora do estilo de época, sem contar os inúmeros problemas mecânicos, deixando a desejar e abrindo uma brecha no mercado. Já nessa época aí já estava tendo muito problema, né? O Maverick já tá, o Aero Willis já estava obsoleto, né? E o Corcel, quando foi lançado, teve muitos problemas, né? Teve até aquele primeiro, que dizem, né? O primeiro recall, né, da indústria nacional foi justamente em cima do Corcel, né? Então, quer dizer, já tinha essa imagem já da Ford aí, então a Ford não podia errar com o Maverick, né?
porque ela já tinha tido problema com o Corcel, estava tendo um problema crônico aí com os aeroíris, que já estavam muito antigos, né? Então ela tinha que, de alguma forma, modernizar e acertar, né? Em cheio, né? Com o Maverick. A briga por um mercado de populares de médio porte, confortáveis, mas econômicos, estava começando. A Chrysler desenvolvia o Dodge 1800, que é o famoso Dodge Empolada. A Volkswagen preparava um Fusca quadrado, que se chamaria Brasília, além de uma aposta alta no Passat, que em tese mudou o mercado nacional. Mudou em que sentido? Porque o Passat era refrigerado a água. E a Volkswagen tinha o slogan dela desde o começo dos anos 60, que era que o motor deles não fervia, porque era refrigerado a ar, né? Então era uma mudança de paradigma da própria Volkswagen nesse sentido, né? Mas isso é outra história que não nos interessa, pois se não for beberrão, para mim não vale nada os caras verem que eles são fã-clube mesmo, né? Do Ford Maverick, né? A Ford preparou uma pesquisa, por sinal, teve por resultado uma das ações mais estranhas da história do marketing automobilístico nacional. A Ford definiu seu público-alvo e, utilizando 4 veículos todos brancos e sem qualquer identificação quanto ao nome, fabricantes, sendo eles Opala, um Corcel, um Maverick norte-americano e um Ford Taunus europeu, tentou identificar qual seria sua meta de trabalho. A pesquisa elegeu o Taunus, e este traduziu os desejos de consumo daquele público, acostumado com os padrões de conforto da economia dos veículos europeus. Quer dizer, a Ford ela queria trazer a todo custo o Ford Maverick, mas fez esse laboratório, né, com esses 4 carros. E eles escolheram o Taunus, né? O Taunus que já tinha, no caso aí, já vinha sendo feito na Argentina, né? E o brasileiro estava acostumado ao carro europeu, né? Tu vê que até o próprio Opala, ele, embora tenha a mecânica americana, mas o design da carroceria era do Opel Rekord, né? Era um carro europeu, né? Então, o brasileiro já estava acostumado com isso, né? Aí eles escolheram o Taunus, né? Ótimo, mãos à obra e aos problemas. O Taunus exigiria um motor que só seria possível em 1975, com a conclusão de uma outra fábrica. A suspensão traseira independente era bem mais moderna que a do eixo rígido do Aero Itamaraty. A adaptação do Taunus ao nosso mercado começou a se mostrar inviável. O tempo era curto e a competição seria acirrada. A ideia era utilizar ao máximo os componentes do velho Aero. A pesquisa foi posta de lado e, para a surpresa dos profissionais de marketing e estratégia, a empresa optou por lançar o Maverick. Como eu falei, né? Essa história já é antiga, eu já sei dessa história há muitos anos já. Os objetivos maiores da empresa falaram mais alto, que era a urgência e economia de investimentos. Começaram os problemas. Alguns motores de 6 cilindros, 3.0 litros aeroíris, derreteram em teste devido ao sistema de arrefecimento mal dimensionado e ineficiente. A lubrificação deu problema e foi necessária uma nova bomba de óleo com sentido trocado, ou seja, no bombeamento o óleo era sugado dos mancais para o cárter. Sanados os problemas com mais uma passagem externa de água para o eixo do cilindro, lançaram o Maverick em junho de 73, que por sinal era igual ao modelo americano de 1970. Tinha um gap aí de 3 anos, né? Do Maverick nosso para o americano, né? Mas isso é normal, naquela época as coisas eram assim mesmo. Aqui chegavam bem atrasados, né? Os carros já, algumas vezes os carros já não estavam nem mais em linha lá, já chegaram aqui, né? Como o caso do Simca, né? As versões lançadas foram Super e Super Luxo. Logo apareceu a versão esportiva GT, com motor V8 importado de 4,95 litros, a qual saía de fábrica com pintura metálica e direção hidráulica como únicos opcionais. O GT já era um diferencial, né? Com esse motor V8 302 polegadas, era um motor de respeito, né? Era o famoso motor canadense, né? Além das faixas pretas e o novo motor, tinha tantos ou quase tantos cromados quanto as outras versões. Tinha seus problemas: freio traseiro com tendência ao travamento das rodas e radiador subdimensionado para o clima tropical, padrão dos Mavericks. Então esse problema dos radiadores que já vinham desde a época do Aero-Williams persistiam ainda, né? Quer dizer, o trabalho de engenharia da Ford não foi muito feliz nesse sentido, né? Nos testes no Brasil, o capô do motor V8 chegava a abrir e era jogado de encontro ao para-brisa. Daí os GTs saírem com pequenas presilhas no capô. Aquelas presilhas que hoje em dia é decorativa, né? Mas na época tinha a função dela, né? Que era bastante
eficaz e eficiente, não era um produto estético não, né? Era justamente por o capô não abrir e não bater no para-brisa, né? Apesar de baixa taxa de compressão do primeiro motor, 7,5 por 1, o desempenho era bastante bom para a época. Aceleração de 0 a 100 em 11,5 segundos e velocidade máxima de 178 km por hora. Como comparação, o velho 6 bocas, né, os 6 cilindros em linha, chegava a gastar quase 30 segundos na aceleração e mal chegava à marca dos 150. Que diferença, né? Um motor antiquado desse do Aero Willis, né? Comparado com o motor V8, né, moderno já, né, da Ford, né? E, por curiosidade, vocês sabiam que esse motor 302 V8 do Maverick, nosso que foi lançado aqui em 73, é o mesmo motor que equipava o Maverick importado de 1995, que rodou muito por aqui, só que é mais moderno, com injeção eletrônica, né? É como se fosse aquele motor do 4.1 do Ômega, que era do Opala, que passou pela aquele banho de loja lá na Lotus, né? Então esse motor do Maverick, que a gente teve aqui importado, em 95, era o mesmo, mas só que com todas as modificações para desenvolvimento técnico, né? Para poder se adaptar àqueles novos tempos, né? Interessante, né? Um motor bom, então, né? Confiável, né? Como comparar... essa parte já vimos, né? Vamos ver aqui, então. Ao final do mesmo ano, chegava um Maverick de 4 portas, oferecendo mais espaço aos passageiros de trás por conta do entre-eixo mais longo, mas não agradou o público. O Maverick 4 portas não agradou muito não, né? Mas eu achava ele bem bonito. Um porte bacana, né? Ele era mais longo um pouco, né? Do que o outro Maverick. Resolvido o velho problema do radiador, o GT e as outras versões equipadas opcionalmente com o V8 atingiram vendas significativas. O esportivo chegou a 2.000 unidades no primeiro ano e mais 4.000 no segundo. Pô, vendeu bastante, né? Fez bastante sucesso. E lembrando que em 73 começou a crise do petróleo, né? Quer dizer, o Maverick teve essa infeliz, né, coincidência do lançamento dele coincidir com a crise do petróleo, né? Os concorrentes não chegaram sequer perto em questão de vendas. Na época, eram o Opala 6 cilindros e o Dodge Dart e Charge RT equipados com V8, 308, que eram os concorrentes, né? O Opala de 6 cilindros, né? E o Dodgeão, né? O Maverick 6 bocas foi realmente um desastre, pois era mais pesado que o Opala e seu desempenho era próximo de qualquer 4 cilindros. Mas vale ressaltar que o motor de 6 cilindros era muito silencioso. O V8 era a resposta aos concorrentes. Até chegar à crise do petróleo no final dos anos 70, aqui já é a segunda crise, né? Que a primeira crise foi em 73. Uma ameaça ao bolso dos consumidores. Como 6 bocas bebia como um V8 e andava praticamente como um carro médio de 4 cilindros, o Maverick ganhou fama de beberrão e foi caindo em desgraça. Com isso, em 79, depois de mais de 100 mil unidades vendidas, o nosso lendário Maverick saía de linha para dar lugar a um... Pô, o cara tá falando aqui, mas não... É porque os caras... Você tem que levar em consideração que é uma página de fãs, né? Do Maverick, né? Ele tá dizendo aqui, para dar lugar a uma porcaria por nome de Corsa 2. Nada a ver, o Corsa 2 foi um baita carro, um grande sucesso, design moderno, inovador da Ford. Não ficava nada de ver o Ford Granada lá, europeu, a não ser com relação à motorização, que realmente era muito fraca, né? Mas era um belo carro, um design muito bem feito, muito feliz, né? Tanto é que serviu de base, né, pro Del Rey, né? Então, para tu ver. Ele aqui é um pouco maldoso, tendencioso, né? O comentário deles aqui. Aqui encerra a matéria deles aqui. Então, rapaziada, isso aí. O Maverick, para mim, foi um grande carro. Foi muito pouco tempo, né, que durou aqui, mas não foi só aqui, né? Nos Estados Unidos ele foi lançado em 69, né? No Canadá também, no México, se eu não me engano, e na Venezuela. Ele foi fabricado até 77. Aqui no Brasil, ele foi lançado em 73 e foi até 79, quase o mesmo tempo. 6 anos, né, de venda. Então, assim, não foi um fracasso. Aqui, viu, chegou a 100 mil unidades de venda. Lá nos Estados Unidos foi muito mais do que isso, né? Os outros países também. Não, foi um grande carro. Ele não teve, assim, o carisma, né, e a força do Opala, né? Eu acho que também o desenvolvimento da carroceria dele
não tornaria viável, assim, dentro seguindo os padrões da época, costume, né, de fazer aquela remodelação, né, para poder melhorar assim o design dele, tornar mais moderno, por causa da angulação das linhas dele, né? Seria meio difícil, né, tornar ele mais moderno. Tipo, o Opala conseguiu, ele, com as mudanças que ele teve, que ele sofreu, né, na frente, na traseira, ele conseguiu, assim, melhorar, né, harmonizar as linhas dele, né, e tornar mais compatível com a época que ele estava em venda ainda, né. Por exemplo, aquela modificação do Opala no 1980, aquela frente faróis quadradas, né, e a nova traseira, mesmo você comparando, olhando o carro lateralmente, né, olhando ele todo, o design do centro do carro não estava em desacordo com a frente nem a traseira, não estava uma coisa muito pesada. Agora, se você parar para pensar, se fizesse esse mesmo tipo de mudança no Maverick, considerando o centro dele original e a frente e a traseira, né, moderna, não ficaria tão legal, ficaria algo meio pesado. Do Opala não ficou, porque aquela versão sedã dele, por exemplo, tinha um desenho bem agradável, né? A própria versão coupé do Opala, com aquele design, aquela traseira meio caída, ficou muito bonita, com aquela frente nova e com a traseira, né? Sobretudo aquela versão de 87, né, 88, que já foi no final, né, o último ano da carroceria coupé do Opala, né? Era muito lindo, né? Aquele para-choquezão cromado com aquela polaina lateral, né? Eu achava demais. Para mim, assim, no meu gosto pessoal, eu acho que o Opala desse 87, 88 Coupé é o Opala definitivo para mim, o mais bonito. Mesmo comparando com as primeiras edições do Opala. Mas isso aí é o ponto de vista pessoal meu, né? Mas assim, voltando ao Maverick, para mim foi um grande sucesso, um grande carro. O motor V8 deixou saudade dele, né? Esse 302 que depois viria a equipar o Landau, né? Foi um baita carro. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Estão gostando? Vocês querem fazer alguma sugestão? Como é que a gente pode mudar, fazer algum tipo de vídeo diferente? É só deixar aí nos comentários aí. Deixa aí que a gente vai ler e vai responder. Tá beleza? É isso aí, pessoal. Fique com Deus aí. Tudo de bom aí. Valeu.